Olá, irmãos, a paz de Jesus. Nesse vídeo nós vamos estar falando sobre os dons, né, os dons espirituais. Porque é importante você ter de Deus os dons espirituais da parte do Senhor. É importante por vários motivos, né? Porque Paulo disse que nós devemos buscar isso do Senhor. Nós não podemos servir a Deus simplesmente só por servir a Deus. Nós temos que buscar de Deus os dons espirituais. Então vamos aqui, né, desde já dar início, né? Se inscreve, né? Comente, deixa seu like e vamos para a palavra de Deus. Vamos lá então, para a glória de Deus. Bom, aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 1 diz: segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Aleluia, glória a Deus. Pois o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu gostaria que todos vos falasseis em línguas, mas muito mais que profetizasseis. O que profetiza é maior do que o que fala em língua, a não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. Bom, você vê aqui que Paulo, aqui ele fala sobre um dom muito essencial, que é o dom de profetizar, ok? Esse dom de profecia, ele é um dom dado por Deus, né, para que a igreja venha a ser edificada. Porque, na verdade, o que fala em línguas, ora em mistério com Deus, né? E o que profetiza, ele faz o quê, né? O que está profetizando, ele está levando, né? Edificação, exortação e consolação. Olha que coisa linda, não é mesmo? Então, o que acontece? Quando Paulo está dizendo que o que profetiza, ele é maior do que o que fala em língua, Paulo não quer dizer que quem está profetizando ou quem tem o dom de profetizar é melhor, tá entendendo? Do que o que fala em língua, não. Ele não é maior e nem melhor no sentido de vanglória, ok? Mas sim no sentido do dom espiritual que Deus deu, ok? Porque Paulo aqui está dizendo, se você chega para alguém falando em mistério, ou seja, em línguas estranhas, se você não tiver o dom de interpretação, aquela pessoa vai ser como ela estivesse ouvindo o ar, ou seja, ela não vai entender nada. Mas o que profetiza vai trazer exortação, edificação e consolação. Deu para entender aí? Então, o que acontece? Na igreja, né, quando a pessoa recebe esse dom do Senhor, porque há vários tipos de dons, né? Há o dom de profetizar, como esse aqui, há o dom de revelação, há o dom de milagres, né? Então, existem vários dons, na verdade são 12. Então, o que acontece aqui? Né? Aí vem e diz, agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse eu por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Paulo aqui está dizendo,
né? Se a pessoa que fala em línguas está falando em línguas ali, né, em mistério com Deus, na verdade ela está falando mistério de Deus, e não houver um intérprete, é como alguém que está tocando, vamos colocar uma bateria, né, uma flauta, uma cítara, como ele está dizendo aqui. Por exemplo, tem a bateria, a guitarra e um violão, né? E um teclado. Se as pessoas, esses tocadores, estiver tocando cada um uma melodia diferente ao mesmo tempo, você não vai entender nada. É isso que Paulo está dizendo, ou seja, todos eles ali têm que tocar em uma só harmonia, para que todos venham entender o que eles realmente estão tocando. É isso que Paulo está dizendo. Ok, irmãos? Vamos lá para mais mais um versículo aqui da palavra de Deus no mesmo capítulo. Vamos lá então, versículo de número 22, diz assim, ó, de 1 Coríntios 14, né? Verso 22 diz: de sorte que as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, porém, não é sinal para os incrédulos, mas para os crentes. O que Paulo quer dizer aqui? De sorte que as línguas são um sinal não para os crentes, mas para os descrentes, ou seja, os desviados, ou seja, aquelas pessoas, melhor dizendo, né? Aquelas pessoas que não conheceram e ainda não fizeram aliança com Deus, não aceitaram Jesus. Então, o que acontece, né? Ali vai se revelar, né, a manifestação do Espírito de Deus sobre a vida daquela pessoa que está tendo ali do Espírito Santo, né, o poder e a autoridade ali de falar em mistérios de Deus, né? Mas já a profecia, como está dizendo aqui, né, mas a profecia, porém, não é sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Ou seja, a profecia é um dom que ele traz, né, para o nosso próximo, o nosso irmão, que serve a Deus, que conhece a palavra de Deus e sabe que Deus fala por intermédio da profecia, né? Ele vai entender aqui, Paulo está querendo dizer o quê? Que essa pessoa que é cristão, ele vai entender o que Deus está falando, principalmente se ele tiver o dom de interpretação, de discernimento do Espírito, de línguas, né? A interpretação da língua, mistério de Deus, ok? Porque a palavra diz, né, que há vários dons de interpretação, de línguas, de discernir, né, o Espírito, né, se é de Deus ou não, como João falou, fazer prova de Deus. Então é dessa forma aqui, tá entendendo? E aí o que acontece? Aí ele vai mais além, Paulo vai mais além aqui. Aí Paulo, no versículo de número 26, ele vai dizer dessa forma, ó, que diremos, pois, irmãos? Quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Se alguém falar em língua, faça-se isso por 2, ou quando muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete. Paulo está dizendo assim, para que não haja confusão no meio do povo de Deus, porque muitas das vezes, né, por exemplo, particularmente eu gosto do poder, eu gosto da graça de Deus, eu gosto quando Deus fala, Deus revela, Deus opera, eu sou muito apaixonado por isso, tá entendendo? Eu gosto disso. Mas muitas das vezes o que a gente vê é um pula aqui, outro passa a profecia ali, outro já cai lá, e é aquela bagunça toda e termina o culto naquele alvoroço todo e ninguém entende nada, tá ok? Mas, voltando aqui à palavra, Paulo está dizendo assim, ó, o que acontece? Uns têm doutrina, né? Outros têm revelação, mas quando um estiver profetizando em mistério, está profetizando em línguas estranhas, mistério de Deus, que haja um intérprete para entender o que aquela pessoa está passando para o seu irmão que está ao seu lado. Tá entendendo? E o que acontece?
Quando um está falando em mistério e o outro aqui está interpretando, por muito, 3. Por quê? Porque o que vai estar, o terceiro ali, vai estar julgando, tá entendendo? O que o Senhor ali, por intermédio daquela profecia, está falando, e toda a igreja vai entender. Porque se eu falo em mistério aqui, passo uma profecia aqui em mistério, a pessoa não vai entender. Então o que Paulo está dizendo aqui, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Por que Paulo está dizendo isso aqui? Porque na igreja de Coríntios havia isso. Havia até dissensões na igreja de Corinto por conta disso aqui. Que Deus falava, muitas das vezes não tinha um intérprete, tá? E o que acontece? E ficava aquela confusão, né? O que Deus falou, o que Deus não falou, tá entendendo? Então Paulo está dizendo, se não houver intérprete, mesmo que Deus queira te usar na profecia, se não houver um intérprete, o que vai acontecer? Você fique ali, calado. Calado no sentido de que você vai ficar em mistério entre você e Deus. A não ser que você tenha o dom de interpretar. Tá entendendo? Você tem o dom da profecia e o dom da interpretação de línguas. Tá entendendo? Então, Paulo está referindo sobre isso, né? Para que não haja confusão, porque ele mesmo vai dizer que o nosso Deus não é Deus de confusão. Aí vem. E falem 2 ou 3, né? Fale 2 ou 3 profetas e os outros julguem o que eu acabei de falar. Julguem, mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. O que Paulo está dizendo aqui, se eu estou aqui falando em mistério na graça com Deus, né? Se uma pessoa lá está falando em mistério na graça com Deus, né? E Deus usou um irmão lá em profecia, o que eu vou fazer? Automaticamente o Espírito de Deus tocará em mim para que eu me cale, porque eu tenho que me calar, para ouvir Deus falar por intermédio do meu irmão, que Deus está usando ele lá, né? E o intérprete que vai estar do lado dele interpretando, né? E se ele tiver o discernimento da interpretação, for usado, né, no dom de interpretação, ele vai estar falando e eu vou estar orando aqui, falando mistério em espírito com Deus. Entendeu aí? Então é dessa forma. Pois todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Tá entendendo aí? Vou repetir. Pois todos podereis profetizar, uns depois dos outros, né? Para que todos aprendam e todos sejam consolados. Todos podem profetizar? Todos podem entregar algo da parte de Deus? Podem, com decência e ordem, como Paulo falou aqui. Tá entendendo? Se eu estou pregando uma palavra, estou com o microfone na mão, né? E a minha mensagem, ela terminou e eu vou orar, né? Ou estou ali só complementando e Deus usar alguém lá no banco para passar uma profecia, lá eu vou ter que me calar para ouvir Deus falar. Isso aí é reverência e respeito ao Senhor Jesus. Se você não crê nos dons espirituais, se você não respeita, isso aí é problema e é você com Deus. Só que eu não posso te julgar por isso. Você não pode querer impedir Deus usar os deles, tá entendendo? Para edificar a igreja. Se você acredita ou não, isso aí não importa, não tem problema. Porque Deus vai ser o mesmo, a profecia vai ser a mesma. Você acreditando ou não, Deus vai usar cada um para a glória do nome dele. Ok? Entendeu aí? E aí é dessa forma. E para finalizar, ele diz: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, ou seja, aos próprios profetas.
Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Certo? Então o que acontece? Como nós vimos aqui, Deus não é Deus de confusão, tá? Mas um Deus, né, de paz, né, com todos os santos. Então é dessa forma, tá entendendo? Então é deste jeito aí. Porque o espírito dos profetas não é o espírito de Deus, é o espírito dos profetas que está sujeito aos profetas. Tem gente que fala, o espírito do Senhor é sujeito aos profetas. Não existe isso. Isso aí é até conversa de águas passadas. Mas o espírito dos profetas é sujeito aos profetas. Ok? Deus abençoe. Eu peço que você, peço a Deus que você tenha entendido essa palavra. E não esqueça, deixa seu like, seu joinha, se inscreva e comente. E compartilhe. Que Deus abençoe e até nossos próximos vídeos.